Olá a todos e todas, hoje eu vou trazer aqui para você como pintar uma rosa frontal sem o auxílio de um risco. Eu utilizo aqui o pincel número 8 e a cor da tinta é papaya. Eu pego a tinta apenas de um lado do pincel e o lado que ficou a tinta você vai fazendo as pétalas utilizando a tinta para o lado de fora, tá? Sempre no formato de meia lua. Observe que eu faço as pétalas no sentido oposto da anterior, para que assim ela possa adquirir formato de uma rosa. Se você deseja pintar uma rosa frontal, mas com o auxílio do risco, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu venho trazer aqui uma videoaula explicativa explicando como que pinta. A forma de pintar é um pouquinho diferente dessa, porque essa não tem auxílio de um risco. Observe que é super fácil. Você vem fazendo a pétala no sentido oposto da rosa anterior e dá uma leve esfumaçada para que não possa ficar essa parte do fundo, né, sem pintura. Não ficar aquela tinta parada ali no canto. Não ficar aparecendo parte do fundo do tecido também. Observe que eu venho intercalando, olha, sempre em sentido oposto da anterior. Formando assim um lindo encaixe, né? Formando assim as pétalas. Causa a impressão que está ficando um borrão, mas na verdade não vai ficar um borrão, gente. Não se preocupe, mas quando você estiver pintando, você vai observar que há separação das pétalas. É porque no vídeo não ficou assim bem delimitado. Em seguida eu vou vir aí com a cor mais escura. Agora com um pouquinho do cenoura, eu utilizei cenoura, pessoal, mas se você tiver outra cor mais escura, tá? Você pode estar utilizando. Eu utilizei cenoura, que é a cor que eu tenho. Pode ser o caramelo. E também você pode utilizar outras cores também. Eu utilizei essa porque foi o que eu tinha aqui disponível. Observe que eu passo por trás das pétalas que eu fiz com papaya, para dar profundidade. Eu coloco um pouquinho da tinta do lado de trás da pétala que eu fiz e dou uma leve esfumaçada. Observe que ela já vai adquirindo aí, né, o formato da rosa. Essa rosa é super fácil de pintar, pessoal. Se você precisa aí fazer uma pintura e não tem nenhum risco, tá? Não tem nem ideia como que faz. É super fácil de fazer. Você não precisa muitas cores para trabalhar. Observe que eu trabalhei com poucos pincéis, né? Na verdade, até o momento eu trabalhei apenas com pincel número 8. Mas se você tiver pincel número 6 também dá. Para definir melhor as pétalas, eu venho utilizando a cor branco. Da mesma forma que eu peguei a tinta apenas de um lado do pincel, eu pego o branco da mesma forma. Sempre trabalhando com a tinta para o lado de fora, que era para formar o contorno, né? E aqui eu vou passando com um pouquinho apenas, né, de branco. Vou colocando aonde eu coloquei o papaya. E vou esfumaçando para dar aí, né, a luz dessa linda rosa. Observe que ela vai adquirindo aí vida. Muito linda. Fácil, muito fácil de pintar. Para você que está iniciando, você não vai ter tanta dificuldade de fazer, tá? Ela não precisa ficar regular, né? Vai trabalhando as suas mãos, não tenha medo de fazer. A natureza não tem nada regular, tudo nada reto. Tá? Caso você tenha dificuldade de fazer um círculo, tenha medo de não ficar parecendo um círculo, é só você pegar uma tampinha de alguma coisa que tem um formato circular, do tamanho que você deseja ficar a rosa, e você risca, tá bom? Que aí vai ficar redondinho, aí você só vai fazendo os miolinhos, né? Cortando as pétalas, até chegar naquele tamanho daquele risco que você riscou.
aquele círculo. Olha como é fácil de fazer. Não é difícil. Agora eu vou fazer umas folhas sem necessidade do risco também, tá bom? Eu vou passar um pouco de clareador incolor aqui embaixo, para facilitar o deslize do pincel. Estou utilizando aqui também o verde musgo claro. Lembrando que você pode utilizar outras cores, tá? Fiz um risco ao meio, puxei para cima e, né, fiz o contorno aí da folha. Agora eu dou uma leve misturadinha, né? Eu vou utilizar para escurecer, né, a cor verde grama. É só um pouquinho, porque quando você passa o clareador embaixo, você vai observar que vai ficar bem fácil de deslizar a pintura. E a ideia aqui é trazer aí uma pintura assim bem delicada, bem suave. Eu não quero que ela fique aquela pintura pesada. Então, o clareador ajuda muito a deixar sua pintura bem suave. Olha, no local onde eu não coloquei o verde musgo, eu trabalhei com o verde folha. Observe que eu passei bem pouquinho, né, verde folha. Ele é uma cor escura. Então, depois eu venho e dou uma leve misturada aí, sem tampar a outra cor que eu tinha passado anteriormente. Logo em seguida, eu vou vir com branco, para fazer aí a luz, né, dar uma clareada nessa folha. Aí, no local onde eu passei o verde musgo, eu venho aí adicionando o branco. Eu passo um pouquinho e dou uma jogadinha para cima. Observe que do meio eu jogo para cima e a parte que eu venho com branco na borda, eu jogo para baixo. Bem fácil de fazer, sem preocupação. A vida já é muito corrida. Com o mesmo verde grama e esse pincel que eu tenho aqui, que é o 421, esse é o número 4. Eu venho fazendo as nervuras. Eu pego a tinta apenas de um lado do pincel e faço aí a nervura da folha. Caso você não tenha esse pincel, você pode estar utilizando um pincel filete. Observe que eu usei pouquíssimas cores. Você pode estar trabalhando apenas com o verde e o branco, tá? Você não precisa necessariamente ter a terceira cor, mas eu quis trabalhar com essa cor, né? Porque eu tenho aqui e acho ela muito bonita. Com a sujeirinha do pincel e o clareador, eu venho formando aí essas folhinhas de fundo, que dá um charme para a pintura. Para fazer assim uma graça nessa rosa, que ela está solitária, vou estar fazendo aqui uns misotes. Eu estou utilizando a cor uva, mas você pode utilizar qualquer cor que você queira. Essa aqui é só uma ideia que eu venho trazendo para você de cores, tá bom? Que pode combinar com papaya, mas você pode estar utilizando outras cores também. E agora eu venho aqui com o pincel número 4 e a cor branca e vou formando as pétalas. Eu faço 5 pétalas, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Observe? Em alguns lugares não vai caber 5 pétalas, mas você forma 3 pétalazinhas, 4, para, né, simbolizar aí as pétalas do misote. Muito simples. Observe que eu não utilizei nenhum apoio de um risco. Você pode estar pintando pano de prato, pode pintar qualquer coisa que você queira. Caso você queira um desenho maior, você pode estar utilizando, fazendo aí 3 flores dessa, né, 4. Coloca bastante folhas, coloca bastante misotes também. E você é livre, Deus te fez livre. E agora com o amarelo limão e o pincel filete, eu venho aqui fazendo 3 pinguinhos no meio de cada florzinha dessa para formar o miolinho das misotes. E assim fica a minha rosa. Eu venho sempre reforçando depois com cerâmica, para dar aí uma ênfase maior aí nas minhas pétalas. Caso você queira,